Olá, muito boa noite para você. Leitos clínicos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 no Hospital Regional serão desativados. Apenas o Hospital de Campanha vai atender doentes de Patos de Minas e, se houver vaga, os da região. FEMIG diz que pedido de desativação partiu da Superintendência Regional de Saúde. Com desobediência de donos de estabelecimentos no mercado municipal, a Prefeitura endurece e proíbe entretenimento dentro e próximo ao local. A Prefeitura avisa que lixo e entulhos jogados em terrenos particulares é de responsabilidade dos donos, que podem ser multados se não houver limpeza. Estelionatário compra gado com cheque sem fundos em Patos de Minas. Funcionário furta máquina de R$20 mil do trabalho. Motoristas de aplicativo se preparam para a aplicação de adesivo padrão em Patos de Minas. Galhos na pista há 15 dias atrapalham motoristas. Ruas com problemas e buraco aberto para a obra são motivos de reclamação no bairro Nossa Senhora Aparecida. Tem ainda análise de notícias e muito mais informações no NTV News, que começa a partir de agora. A gente começa a edição desta segunda-feira com um caso de estelionato. Um homem comprou 12 cabeças de gado utilizando cheques sem fundos em Patos de Minas. A maioria foi recuperada pela polícia e o estelionatário ainda não foi localizado. O produtor rural que vendeu o gado só percebeu que era um golpe ao tentar descontar os cheques que foram devolvidos pelo banco. Para a Polícia Civil, o crime é de estelionato. Em investigações, 7 cabeças foram encontradas em uma fazenda em Patos de Minas, outras 3 em uma propriedade rural em São Gonçalo do Abaeté. A polícia segue as investigações para recuperar o restante dos animais e também para localizar o estelionatário. Um funcionário foi preso nesta segunda-feira após furtar uma máquina de solda no valor de R$20 mil no trabalho. O fato teria acontecido após um desentendimento entre o patrão e o empregado. Olá, Aldair, boa noite. Direto aqui da Delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas para falar sobre algumas ocorrências policiais desta segunda-feira. Um caso entre patrão e empregado acabou virando caso de polícia. Eu estou aqui com o Tenente Fernandes, que vai nos dar mais informações. Tenente, conta pra gente como que isso aconteceu. A Polícia Militar ela foi acionada por um empresário alegando que tinha sido vítima de furto do seu ex-funcionário. A dinâmica foi o seguinte: o ex-funcionário encarregado de transportar algumas mercadorias de Araguari para Patos de Minas, houve um desentendimento entre o patrão e o funcionário, o funcionário foi demitido e, ao descarregar a mercadoria, ele subtraiu uma máquina de solda de mineração, máquina essa que custa um valor aproximado de R$20 mil. E nesse meio termo, o patrão, verificando as imagens das câmeras de segurança do local, flagrou esse cidadão subtraindo esse maquinário. Imediatamente acionou a Polícia Militar, que foi ao encalço do suspeito e foi localizado em sua residência esse material, que em princípio é material de furto. Nesse caso, o material foi apreendido, esse homem foi conduzido, qual foi o procedimento? Exatamente, o material foi apreendido, o moço foi conduzido aqui para a delegacia. A versão dele é que houve um desentendimento, que o patrão possui uma dívida de R$13 mil para com ele e que ele, temendo não receber esse valor, subtraiu essa máquina para que então pudesse saldar o débito do patrão para com ele. Há 15 dias, galhos na pista atrapalham o trânsito na estrada que dá acesso à Capela das Posses. Com isso, motoristas se arriscam na contramão. A estrada é a que fica na saída do bairro Nossa Senhora de Fátima, passando pela Ponte do Bigode. Estes galhos, que estão no sentido de Porto das Posses e Bebedouro das Posses, eles caíram há 2 semanas. Aqui, essa estrada aqui é que sai, vai lá para o Porto das Poças, para a Capela das Poças, para o Bebedouro, é onde tem muitas e muitas fazendas que produz muito, e vê um absurdo desse.
a estrada interditada. E o poder público não faz a mínima, não dá a mínima, sem falar nas más condições que está essa estrada. No centro da pista existe este canteiro. Com os obstáculos na pista, os motoristas precisam passar parte do percurso no sentido contrário. Os motoristas têm que desviar para não passar, para não trombar, que ali não tem jeito de passar. Olha só o tanto de rastro de motoqueiro que já derrapou para sair fora disso aqui. É um absurdo que a gente vê. Será que custa o poder público vir cá e tirar isso aqui daqui? Os problemas não param por aí. Em outra parte da via, a população tem se unido para resolver alguns problemas. Não, isso aqui tá particular. Pois é, mas você está... É os vizinhos que vão juntar e pagar mesmo? Vizinho mesmo. É no peito e na raça. Aqui prefeitura não ajuda ninguém, não. Pra vocês verem, gente, ó, essa estrada aqui tem anos que é um cidadão que arruma ela com carroção de boi, não é isso, vizinho? Agora que juntou os vizinhos mesmo arrumou máquina para arrumar essa estrada, né? E vê, o poder público, foi várias vezes que eu liguei lá na prefeitura e nada. Aí, ó, tem que arrumar cascalho, pegar cascalho, comprar cascalho, né? E arrumar com máquina, tudo por conta, né? Porque o poder público não faz nada para nós. De acordo com a assessoria da Prefeitura de Patos de Minas, sobre essa reclamação de galhos caídos na estrada de acesso à Capela das Posses, não há nenhum registro dessa ocorrência no sistema. Mas a Diretoria de Estradas Rurais enviará uma equipe ao local para retirada dos galhos e desobstrução da via. Na sequência aqui no NTV News, ruas de reclamações do bairro Nossa Senhora Aparecida e Prefeitura avisa que lixo e entulhos jogados em terrenos particulares são de responsabilidade dos donos. A qualidade do asfalto em ruas no bairro Nossa Senhora Aparecida é questionada por morador. Além disso, resquícios de obra também são indicativos de mais problemas. Ruas danificadas, buracos se formando. Queria saber da prefeitura, por que vocês não dão importância aqui para a população dos bairros mais afastados da cidade? Aí vocês veem, a prefeitura veio cá, ó, jogou só uma camada asfáltica aqui, o buraco tá afundando de novo, ó. Bem perto da bueira aqui do esgoto aqui, ó. Faz um serviço porcaria para a população. As ruas cheias de buraco. Aí eu pergunto, hein, ó. Aí, prefeitura, a Rua da Saudade com a Rua Salgado Filho, ó. Fazer o favor de fazer o serviço de vocês bem feito, nessas porcarias que vocês fazem aqui não, viu? Uma preocupação. Se a situação está deste jeito, imagina quando chover. Rua cheia de buraco, ó. E assim que nem começou a época da chuva, viu? Porque se tivesse começado, não tinha rua aqui mais não. A prefeitura já foi procurada pelos moradores. Os moradores já reclamou lá na prefeitura e nada é feito, ó. Essa rua aqui não presta, ó. Eu quero ver aqui esse buraco afundar de novo. A rua cheia de criança, bicicleteiro e motociclista passando aqui, que é uma rua bem movimentada do bairro. Vamos dar um jeito de estar arrumando isso aqui para a população. Aí vocês asfaltam as ruas do centro da cidade e as pontas de bairro não, né? Deixa Deus dará. Mau gestor que tem na prefeitura. Pois é, em nota, a Secretaria de Obras Públicas de Patos de Minas disse que o buraco é resquício do trabalho executado pela Copasa. Informou que a Copasa já foi comunicada da necessidade de executar o reparo, que é de responsabilidade dela, contudo, ainda não foi feito. Mas a Secretaria prometeu voltar ao local e, sendo necessário, fará a recuperação, embora não seja obrigação do Poder Público Municipal. Basta observar um pouco os bairros mais afastados da cidade para perceber a quantidade de lixos e entulhos jogados de forma inadequada. Ações como estas prejudicam não só o meio ambiente, mas também a saúde da população.
As reclamações por parte dos moradores em relação ao lixo que é deixado às margens da rodovia ou mesmo em lotes vagos são várias. Basta olhar um pouquinho para os bairros mais afastados que se nota a quantidade de entulhos espalhados de maneira inadequada. No bairro Campos Elíseos, por exemplo, bem próximo à rua Cora Coralina, é possível perceber, perto dos loteamentos e das casas, a quantidade de entulhos jogados em local inapropriado. São restos de materiais de construção, garrafas PET de vidro, sofá, gavetas, pneus, dentre outros materiais. Além disso, há vestígios de queimadas e a informação que recebemos é que, recentemente, o fogo se espalhou no local e atingiu propriedades da região. Nós estamos agora um quarteirão abaixo de onde nós estávamos no mesmo bairro, no Campos Elíseos. Agora nós estamos aqui na rua 14 e o cenário é o mesmo. Diversos materiais de construção, telhas, pedaços de cerâmica, garrafas de vidro, garrafas de plástico, pedaços de cimento, inclusive tocos de madeira, vários deles jogados aqui em alguns pontos, todos eles queimados, o que indica que outras pessoas provavelmente passaram por aqui e colocaram fogo nos restos de lixo. Mas é aquela situação, né? Como a gente não faz um descarte adequado, esses materiais eles pegam fogo, mas eles não vão se decompor ali de imediato, né? Muitos deles levam anos para se decompor. A gente está no período de chuva. E aí, esse lixo que fica totalmente entulhado aqui na região, quando chove, eles vêm para os bueiros. E aí, olha aqui como é que fica a situação. Ou ele fica aqui nesse cantinho, junta tudo, vai fazendo um novo monte, ou então ele cai dentro das valas e fica entupindo o bueiro também. Além disso, ações como estas geram transtornos e consequências não só para o meio ambiente, mas também para a saúde de toda a população. Entre os prejuízos tem a poluição do solo, a poluição da água e os riscos sanitários. Os ambientes com resíduos sólidos dispostos de forma inadequada tornam ambientes atrativos para vários vetores de doença. Entre insetos, dengue é um exemplo, né, de doença, aranha, escorpião, cobra, ratos, entre outros. Então a destinação adequada torna-se muito importante. Nós estamos agora próximos à ponte do Arco do Rio Paranaíba. Em setembro, eu estive aqui para fazer uma outra matéria neste mesmo local, mas não pude deixar de observar a quantidade de lixo que tinha pelas proximidades. E 2 meses depois, a situação se repete. A quantidade de lixo é realmente gigantesca e vai desde uma colherzinha de plástico até materiais de construção, papéis, dentre outros materiais que poderiam, como a gente já disse, ser utilizados, serem separados de forma correta. Ali do outro lado, nós também vemos um cenário bem semelhante, inclusive com materiais que já foram queimados. Outro fator que a gente também pode observar é que pela quantidade de materiais, como garrafas plásticas, sacolas também, que são materiais que acumulam água, vem o mosquito Aedes aegypti, que causa pelo menos 3 doenças, que são a zika, a chikungunya e a dengue. Ou seja, uma situação que é recorrente, que traz riscos à saúde da população e também ao meio ambiente. Sobre isso, em nota, a Prefeitura de Patos de Minas diz que, conforme o Código de Posturas, o proprietário é o responsável por manter a área particular limpa. A nota também proíbe o descarte de lixo nesses espaços e, sendo descumprida, essa norma, o responsável é notificado pelo município, tendo até 8 dias contados do recebimento da notificação para então providenciar a limpeza ou poderá ser multado. A responsabilidade pela retirada do lixo despejado ali irregularmente em área particular é do proprietário da área. A menos que seja constatado grave risco à saúde pública, o poder público não realiza a retirada do lixo, diz a nota. Daqui a pouco aqui no News tem futebol e motoristas de aplicativo se preparam para a aplicação de adesivo padrão em Patos de Minas.
o Atlético lavou a alma nesse domingo no Mineirão. Foi um passeio, né? Venceu o Flamengo e com goleada por 4-0. Com o feito, o Galo empurrou o time carioca e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Há 4 jogos sem vencer, o desempenho do Atlético incomodava atletas e torcedores. Ganhar em casa era questão de honra e provar que estava mais vivo que nunca na disputa pelo título. E assim, o ofensivo Galo, diferente do que apresentou nas últimas partidas, estava concentrado e não deu margem para o Mengo. Desta vez foi o outro Jorge, o Décio, quem acompanhou o time à beira do gramado. O outro, o Sampaoli, cumpriu suspensão. Veníamos de 4 jogos sin victoria, producto del trabajo de la semana pudimos hacer un buen jogo con un buen resultado. O Atlético foi implacável, preciso e mostrou eficiência com a estratégia de 3 zagueiros e laterais construindo jogadas pelo meio. Arrancamos con 3 zagueiros para poder hacer un apresado en salida de eles, mas después cuando eles se vieron en resultado desfavorable, un 0-2, soltaron más gente en ataque y producto de eso tuvieron unos cruzamientos por izquierda. Nosotros ahí trocamos para un 4-4-2 y producto de ese condensado de los desprendimientos dele pudimos hacer un buen jogo y hacer unas transições importantes. Os gols da noite brilhante desse domingo no Gigante da Pampulha foram anotados por Sacha 2 vezes, Keno e Zaratio. Com o placar, o Atlético empurrou o Flamengo e ocupa a vice-liderança, também com 35 pontos. Mas no critério desempate, tem uma vitória a mais. Pois é, e o Atlético terá uma semana para se preparar contra o Corinthians. O jogo será no próximo sábado, às 7 da noite, em São Paulo. Os vereadores de Patos de Minas derrubaram o veto do prefeito que trata da obrigatoriedade do uso de adesivo no carro dos motoristas de aplicativo. Pois é, o projeto de lei deve ser publicado esta semana e os motoristas estão atentos para promover a adequação. O projeto de lei em questão é o de número 5154 de 2020, que criou um adesivo padrão para veículos de aplicativos em Patos de Minas. A justificativa para a criação do projeto é que muitos motoristas estavam presos em um único aplicativo e tendo que adesivar todo o seu veículo com uma única logomarca, o que impossibilitaria que este condutor prestasse serviço para outros aplicativos devido à exclusividade. Esse projeto foi aprovado pela Câmara no dia 10 de setembro, depois passou pelo Poder Executivo, onde foi vetado e retornou à Câmara. O projeto tramitou na Câmara, né? Normalmente foi aprovado, ele foi encaminhado para o Executivo e foi vetado pelo prefeito, né? Retornando esse veto, a Câmara entendeu por bem rejeitar o veto. E agora ele vai ser sancionado pela Câmara e deve entrar em vigor essa semana. A nova regra entra em vigor após a data de publicação do projeto. O texto afirma ainda que o adesivo padrão deverá ser identificado com 15 centímetros de altura e 30 centímetros de comprimento, fundo cinza e conter os dizeres: transporte por aplicativo como título, município de Patos de Minas como subtítulo e conter o brasão do município. O Fernando, que é motorista por aplicativo, foi um dos que aprovou a mudança. Para ele, dessa maneira, será possível agradar ambas as partes, motoristas, gerenciadores dos aplicativos e ainda o próprio cliente. Alguns motoristas precisam de trabalhar para mais de um aplicativo para que possam ter o seu rendimento. A lei até então ela já nos obriga a ter o adesivo, só que a gente tem que escolher de algum aplicativo. Isso torna inviável rodar por mais de um aplicativo, porque um não vai aceitar você rodar por ele, pegar os clientes dele com adesivo de outro aplicativo. Então esse adesivo único ele vem para solucionar essa demanda, porque independente do aplicativo que você rode, você vai ter aí somente um adesivo, o adesivo que é único, que diz que você está cadastrado na prefeitura, o que traz até mais segurança também para o passageiro. Além disso, tanto o projeto quanto a lei original já determinam quais as penalidades para o descumprimento de quaisquer normas, inclusive a não colocação do adesivo nos veículos. Ele prevê, primeiro, que o motorista deve ser notificado para regularizar a situação. Num segundo momento, pode ser aplicado a multa, né?
a retenção e até a apreensão do veículo. Com casos positivos de Covid dentro do presídio, a preocupação de quem trabalha no local. A seguir também no NTV News, a gente vai mostrar ainda que, com desobediência de donos de estabelecimentos no mercado municipal, a Prefeitura endurece e proíbe entretenimento dentro e próximo ao local. Agora aqui no NTV News a gente faz a análise da notícia. Ludmila Bahia divide a tela comigo para este início de semana. Olá, Ludmila, boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News nesse início de semana. E se Deus quiser, viu, Odair? Muitos dias para frente aí. A gente começa com mais uma análise nessa segunda-feira, que pelo jeito tem muita coisa para a gente conversar. Vamos lá então. Primeiro assunto, Ludmila, é que após a confirmação de 5 presos infectados com Covid-19 no presídio de Patos de Minas, funcionários do sistema prisional estão preocupados com a situação e também com as consequências dessa liberação das visitas presenciais. A gente vai ver aí. As visitas de familiares aos detentos dos presídios mineiros retomou de forma gradativa no fim do mês de setembro. Um mês depois, um detento foi confirmado com Covid-19. No dia 4 de novembro, já eram pelo menos 3 detentos diagnosticados com a doença. Diante das circunstâncias, os policiais penais estão preocupados. A visitação ela foi retomada de maneira gradativa. No primeiro momento, foi a visitação virtual. No segundo momento, já ocorreu a visitação presencial, porém com uma barreira física, que é a janela de vidro, uma barreira de vidro entre o visitante e o visitado, garantindo uma maior segurança na visitação. Agora, já há cerca de 15 dias, está sendo praticada a visitação presencial sem a barreira física que havia antes, que era a contenção de vidro. E isso, os policiais penais estão preocupados, inclusive nós queremos fazer chegar até você, custodiado, que tem a sua televisão aí na sua cela. É uma questão de responsabilidade também da população carcerária. Recusar essa visita no pátio enquanto perdurar essa crise da Covid-19. É uma questão de responsabilidade e cuidados do próprio preso com ele mesmo e dele com a sua família. De acordo com o policial penal, é o sistema prisional que determina como serão realizadas as visitas, em concordância com o que é emitido pelo governo em relação ao Plano Minas Consciente. Entretanto, apesar da possibilidade de receber visitas presenciais sem barreiras, recomenda-se que o detento recuse-a. Na eventualidade, como está acontecendo agora, do sistema prisional liberar a visita com o contato, com a possibilidade de contato sem barreira, nós tentamos sensibilizar o próprio custodiado para que ele recuse esse tipo de visitação, para evitar que haja um surto dentro da unidade prisional. Imagine bem uma unidade com mais de 300 presos, como é o caso de Patos de Minas. Imagine um surto dentro dessa unidade e com a possibilidade, inclusive, do contágio ao visitante e também aos policiais penais. É preciso ter bastante responsabilidade nessa questão de Covid-19. Em relação às medidas preventivas, esclarece-se que o sistema prisional tem feito o que determina os órgãos de saúde, com o uso de máscaras, disponibilização de álcool gel para os detentos, funcionários e visitantes, bem como a recomendação de distanciamento social. Mas, para a Polícia Penal, mesmo diante das medidas realizadas, controlar a disseminação do vírus é como trabalhar no escuro. Nós, das hierarquias de base, por exemplo, nós estamos trabalhando meio que às escuras. Os cuidados que tomamos é aqueles cuidados de orientação geral da população geral, porque não está havendo uma reunião para recomendar os cuidados especiais dentro do ambiente prisional. Então, segundo ouvimos dizer que houve uma orientação da assistência social com a visitante sobre o distanciamento, mas como você bem mencionou, a emoção da situação entre os envolvidos, eles acabam, na hora de despedir, se abraçando, se tocando, podendo ou deixar o vírus dentro da unidade prisional ou levar o vírus daqui para lá. Pois é, Ludmila, essa é a grande preocupação, desde o início da pandemia, com esse tipo de local, de estabelecimento, onde as pessoas estão reclusas, estão ali presas, no caso do presídio. E aí, de um lado, a preocupação com a disseminação, do outro, a atenção dos familiares de visitação para esses presos aí, inclusive já com testados com Covid-19, pessoas foram testadas nessa unidade prisional aqui de Patos de Minas, E o risco dos próprios
policiais penais, de outras pessoas que trabalham ali naquele local. Então, é uma pólvora, né? Uma bacia de pólvoras que a gente não sabe o que vai acontecer. E cabe, olha só, e foi delegado à família decidir se quer ou não visitar esse detento que está com a Covid-19. É uma sucessão de erros aí na minha avaliação. Daí irá começar, que eu até disse no NTV News da semana passada, que na minha avaliação deveria ser feita uma testagem em massa nesse tipo de local quando dá ocorrência de casos de Covid-19, o que o Estado não fez. Aliás, temos uma das mais baixas testagens do país, né? Minas Gerais é um dos estados que menos testou em todo o país, até mesmo para perceber, para entender o cenário da doença no estado. Além disso, delegou então aos familiares para poderem decidir se vão ou não. E olha como é complicado, e cabe ali aos agentes, outros mobilizadores, para tentarem falar ou tentarem desestimular a visita entre essas pessoas, porque o toque é realmente inevitável nesse momento em que há restrições com relação à visitação. Então, quando encontra, é difícil ali seguir todas as regras conforme o protocolo, apesar que a gente sabe muito bem que há uma série de restrições, há horários, diminuição de visitas, os familiares podem escolher entre a visitação, seja presencial ou remota, então tem várias outras formas disso acontecer. Mas, na minha avaliação, quando você tem um local que está com Covid e não muda de forma nenhuma o protocolo e delega assim, vocês aí resolvem como fica a situação e se piorar, o Estado entra em ação. Isso, para mim, é promover uma desordem, viu, Adair? Pois é. E, Ludmila, essas pessoas aí estão detidas, estão presas, estão ali enclausuradas, mas quem está do lado de fora, né, aqueles que não estão detidos, não estão enclausurados, estão livres, estão soltos, estão se aglomerando. Esse fim de semana, então, foi assim uma coisa impressionante, novamente, na cidade de Lagoa Formosa. E a gente tem imagens disso aí. Lamentável o que a gente presenciou, a gente falou dessa situação no NTV News de sábado. Essa foi uma cena que nós flagramos no sábado, mas aconteceu também na sexta-feira. Situações de aglomeração são frequentes em Lagoa Formosa e outras cidades da região também, que não estão isentas a esse tipo de cena que é lamentável, fruto, né, das pessoas que não têm o mínimo de responsabilidade no momento de pandemia. A gente vê aí pessoas sem nenhum tipo de proteção, sem o uso de máscaras, sem promover o distanciamento. E aí uma coisa que eu questiono, Adair, é a ineficiência do município em agir de prontidão em casos assim. Foi até o que a gente tentou buscar uma resposta junto à Prefeitura de Lagoa Formosa para saber como que ela age ou se agirá em próximas aglomerações como essas aí, ou se o município veda os olhos e permite esse tipo de aglomeração que é absurda. Ela é absurda, a menos que o decreto fale, olha, nós permitimos a aglomeração porque entendemos que tem que ser assim. Onda verde, que é a situação da macro e da micro Patos de Minas, não quer dizer que está tudo permitido, que cenas como essas são cenas comuns, são cenas normais, porque não são. Aí cabe energia para poder agir. É um momento de promover ações e atitudes responsáveis. Se as pessoas não têm, que deveriam ter o mínimo, parar de agir egoístamente, parar de agir sem pensar no próximo, porque essas pessoas certamente terão contato com outras, tomara que ali não tenha nenhum doente para poder disseminar a doença entre aquelas pessoas ali, mas essas pessoas terão contato com outras. Então, assim, o que a gente viu foi um festival de vamos fazer o que quiser, porque aqui não tem fiscalização, não tem nada, então tá tudo certo e vamos seguir uma vida normal como estávamos em pré-pandemia. Só que a situação mudou. Não é porque a gente teve uma diminuição
brusca nos casos, importante, não quer dizer que a normalidade é esse tipo de cena aí, porque não é. Olha, um absurdo, é lamentável a gente flagrar em pleno momento como esse, cenas assim em que a gente vive uma situação melhorada com relação aos casos e que esperamos que continue assim, mas dessa forma, daí fica difícil a gente prever como que será a situação daqui para frente, porque parece completamente descontrolado. Pois é, Ludmila, nós temos também imagens agora de Patos de Minas, não que lá na Lagoa não tivesse pessoas de Patos de Minas, porque quem conhece a Lagoa sabe que o pessoal de Patos também vai para lá se aglomerar, o que aí a gente está falando de impacto micro-regional, né? Em Patos de Minas nós tivemos aí esse fim de semana, né, algumas situações como essa que a gente vai mostrar agora, que está aí, ó, pessoal no mercado municipal, Ludmila. Aí a gente vê cenas já depois que a vigilância sanitária chegou, os fiscais, mas olha aí a aglomeração, daí dezenas de pessoas também no local, estabelecimentos não seguindo as regras, os protocolos sanitários, e nesse momento aí a vigilância sanitária foi ao local e estabeleceu medidas para dispersar as pessoas que estavam ali, porque é uma cena que também estava se repetindo há algumas semanas, mas a fiscalização resolveu agir, e não só no mercado ali, mas em outros estabelecimentos de Patos de Minas. A gente teve aí um final de semana de intensa fiscalização em vários estabelecimentos. Entre quinta e domingo, foram 30 estabelecimentos fiscalizados, entre bares, supermercados, e esses estabelecimentos estavam descumprindo as normas sanitárias. Foram fiscais do município, fiscais de Patos de Minas, que foram até esses locais e verificaram problemas. 5 deles foram multados, inclusive esse estabelecimento que promoveu esse encontro aí, fugindo às regras estabelecidas em decreto municipal. E antes de promover essa fiscalização, Odair, nos diversos estabelecimentos em Patos, essa mesma fiscalização havia visitado esses locais e instruído, feito um momento de uma ação educativa para que esses proprietários, para que donos de bares, supermercados, lanchonetes e afins não promovessem aglomeração e seguissem as normas sanitárias. Mas muitos insistiram e daí foram flagrados, foram multados. E a gente já falou várias vezes aqui a importância da fiscalização. Se as pessoas não têm a consciência que deveriam ter, se os donos de estabelecimentos não seguem as regras, é aí que tem que entrar a fiscalização, e tem que ser dura, e tem que ser enérgica, porque senão a gente não vai ter tranquilidade, porque senão fica difícil da gente respirar. Mas nesse final de semana, especificamente, houve essa ação dura da fiscalização, de monitorar esses espaços com as devidas consequências. A gente, inclusive, tem, né, aí o material desse endurecimento de regras, justamente por causa dessas aglomerações constantes. A gente vai pôr na tela aí, inclusive, o Vinícius vai colocar para a gente, Ludmila, justamente falando disso, né? Esse endurecimento dessas regras por causa desse tipo de ação. Pois é, daí essas normas, esse protocolo direcionado ao mercado municipal. A gente já teve um protocolo na semana passada, estabelecendo redução de horário de funcionamento de bares, restaurantes, e aí esse protocolo é de hoje. A Prefeitura de Patos de Minas achou por bem endurecer as regras e deixar muito claro, evidenciado isso. E aí aquela coisa, eu vou permitir até que a gente perceba se as pessoas vão cumprir ou não o protocolo. Mas como a Prefeitura viu que não era possível manter um diálogo para que esses locais funcionassem dentro do mercado, seguindo as normas, decidiu-se por bem endurecer de vez as regras e, conforme a gente vê aí, estão proibidos, portanto, qualquer tipo de evento, de atividade de entretenimento dentro e próximo do mercado. E aí também fica proibida a colocação de mesas, cadeiras nos espaços públicos do mercado, e deve ser seguida aí
também distanciamento mínimo e tudo mais. Também fala a questão de higienização. A prefeitura foi muito enfática da necessidade de manter os protocolos sanitários, de uso de álcool em gel, de limpeza dos ambientes. São medidas necessárias, não é, Odair? Pois é, Ludmila, lá atrás, quando pulamos para a Onda Verde do Minas Consciente, a gente já falava sobre essa questão, sobre esse alerta, sobre, por exemplo, o Estado dizer que poderia se realizar na Onda Verde, ou pode se realizar na Onda Verde aí, eventos com pessoas com um distanciamento, mas o que eu disse naquela época era justamente isso. Como é que vai ser esse controle com pessoas que estão ali fazendo uso de bebida alcoólica, junto ali a amigos e conhecidos, manter esse povo afastado vai depender de muita fiscalização e é justamente o que está ocorrendo. As pessoas acabam relaxando por causa dessa onda mais flexiva e aí, nesses ambientes, se não tiver uma fiscalização realmente efetiva, isso vai voltar a se repetir certamente, uma vez que a gente tem aí ambiente de descontração, de festa, de música ao vivo, querer que essas pessoas cumpram isso é esperar muito diante de uma cultura que nós temos, de aglomeração, que é muito nossa, e nesse período de pandemia, Ludmila, que essa fiscalização continue a funcionar, porque a gente anda por aí e vê muita aglomeração. Aquela questão de 8 pessoas por mesa supera mais de 12 aí em alguns lugares. Odair, eu vi isso no final de semana e vi também a falta de distanciamento e a gente percebe que muito que está escrito no papel não é efetivado na prática, infelizmente, mas aí é que entra a importância dessa fiscalização. Em outros estados, como São Paulo, a gente vê um comportamento diferente das pessoas muito por conta disso. Porque teve essa fiscalização rigorosa desde o início, teve esse acompanhamento muito de perto. Então, houve essa mudança no comportamento por conta de uma cobrança, de estar lá verificando todo dia. Então, assim, a gente percebe, eu estive em São Paulo e percebi, assim, as pessoas com um comportamento diferente, seguindo as regras, obedecendo as normas, mas em Patos de Minas, em muitos momentos a gente viu assim, a coisa muito solta, sem essa fiscalização, sem muita observação, sem muitos cuidados, com donos de estabelecimentos ignorando completamente medidas necessárias. Aí não criou-se essa cultura e agora fica essa situação. Onda Verde, não está tudo tranquilo? Não está, não está. A gente tem que ficar preocupado sim, é pandemia. Ainda mais com as notícias que a gente vai dar aqui no próximo bloco, né, Odair, com o fechamento de leitos do Agarrad em Patos de Minas agora no final desse mês. Vamos fazer então um comparativo aí desses 2 dias da Covid-19 então em Patos de Minas. Nós tivemos aí um aumento aí de casos, já que na semana passada tivemos aí apenas 5 casos, se não me falha a memória agora. Hoje nós tivemos bem mais, né, Ludmila? Ou seja, é aquela coisa, oscila, né? Aquele número que um dia ou outro ele é menor e aí depois ele vem aumentando gradativamente, fazendo com que essa estatística suba cada vez mais, né? Nós tivemos aí um pulo de 2.878 para 2.892 casos. Odair, eu disse na sexta-feira que a gente precisava acompanhar o decorrer dos próximos dias para a gente entender se estávamos numa baixa mesmo, numa curva descendente com relação a casos da Covid-19. Estamos em uma situação mais confortável do que última semana, sim, que nós tivemos assim, registros de muitos infectados no final de semana, mas olha só, são 14 pessoas doentes sábado e domingo, segundo registros do município. Então, assim, não estamos livres da doença, ainda mais com esse tipo de cena, de comportamento que estamos vendo repetidas vezes, aí esse número aqui que a gente percebe que parece que aí num platô, esse número aqui pode fazer aquela situação contrária, ao invés da curva descer, ela vai subir. Com relação a pessoas em isolamento domiciliar, um dado positivo também, temos menos pessoas se recuperando da Covid-19 em casa, menos doentes, mas questão de número de internados, mantemos o mesmo número, menos uma pessoa em leito de UTI, e com relação ao número de óbitos se mantém em 79. Vamos fazer aquele comparativo então aí, Vinícius, põe pra gente a taxa de ocupação hospitalar, que está na tela aí também, Ludmila, para a gente fazer aquele comparativo com sexta-feira, já que sábado e domingo nós não temos aí divulgação desses dados pela Prefeitura.
E olha só, daí, com relação à sexta-feira, temos mais pessoas internadas entre suspeitos e confirmados de Covid-19. Na sexta eram 18. Temos mais 5 pessoas internadas, ocupando leitos clínicos para tratamento de doentes da Covid-19. E esse percentual aí é agregado pessoas também que vêm de outras cidades para se tratar no município, seja para tratamento que demande de leitos clínicos ou de UTI. Então, a gente vive aquela oscilação, a gente vive aí uma certa estabilidade, mas com uma preocupação, principalmente em decorrência do comportamento irresponsável e também da falta aí de proprietários, de donos de estabelecimentos não seguirem as medidas necessárias, o que pode impactar diretamente esses percentuais aí de leitos clínicos e de UTI quando se fala de ocupação hospitalar. Pois é, nós temos aí, falta justamente isso, empatia e respeito com o próximo, que é o que diz tudo sobre aquela pessoa que não respeita um momento como esse, né? Não cumpre essas regras que são estabelecidas. Ludmila, vamos falar do Estado, porque há 3 dias a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais não informa, né, o número de Covid-19 em Minas. Segundo o órgão, isso se deve a problemas nas páginas web do Sistema de Informação do SUS, conforme dito pelo Ministério da Saúde. Entretanto, o DataSUS trabalha para restabelecer as páginas e os dados não foram afetados. Esse é o posicionamento aí do Estado diante dessa falta de informação, né? Pois é, o Estado não tem um plano B. Antes, a Secretaria de Estado da Saúde, ela fazia a computação desses casos através da informação das secretarias municipais de saúde, mas ela resolveu aí colocar tudo nessa plataforma federal do SUS para que tivéssemos uma informação mais rápida, segundo o Estado. Mas vira e mexe a gente percebe assim, a discrepância dos números, nem sempre são atualizados na velocidade com que os próprios municípios informam os registros da Covid nas cidades, seja de infecções, seja de mortes. A gente vê esse descompasso muito frequente e o Estado não tem esse plano B, agora está pendurado aí no SUS para resolver esse problema aí, para só depois, então, a gente saber da realidade estadual. Vamos fazer um rápido intervalo, Ludmila, porque a gente vai voltar já falando da desativação dos leitos de Covid no Hospital Regional, que vai afetar não só Patos de Minas, como também a região. A gente volta já. Os leitos destinados à Covid no Hospital Regional Antônio Dias serão desativados. Com isso, apenas o hospital de campanha atenderá os pacientes. A pergunta é, será que esses leitos então serão suficientes? A criação de novos leitos clínicos e de UTI em Patos de Minas para pacientes com Covid-19 foi burocrática e demandou trabalho. Com casos e mais casos sendo registrados, os recursos e esforços do Estado pareciam escassos e a espera pelos equipamentos foi angustiante. Somente meses após o primeiro caso, o Agarrad ampliou a sua capacidade de leitos. Nós estamos abrindo um chamamento público, para a contratação de profissionais para ampliação de novos leitos de UTI. Na realidade, nós teremos que abrir mais 6 leitos de UTI adulto, exclusivos para o atendimento de pacientes com Covid-19, e mais 9 leitos de enfermaria para os pacientes, para os egressos da UTI. Agora, quase 9 meses após o início da pandemia, esses mesmos leitos serão desativados. A notícia foi confirmada pela assessoria de comunicação da FEMIG, que informou através de nota que os leitos clínicos e de UTI serão desmobilizados, atendendo à solicitação da Superintendência Regional de Saúde, mas poderão ser reativados a qualquer momento se houver necessidade. A desativação dos 10 leitos de UTI e 9 leitos clínicos deve acontecer no dia 30 de novembro. O governo do estado, diante da redução do número de ocupação de leitos para a Covid, ele estabeleceu uma política de desmobilização de leitos para atendimento à Covid. Isso ocorreu em todo o estado e, inclusive, os leitos do Hospital Regional serão desmobilizados a partir de 30
de novembro, ou seja, em 30 de novembro, a partir de 1º de dezembro, o Hospital Regional não receberá mais pacientes de Covid. Com isso, surgem algumas dúvidas. Os leitos do hospital de campanha serão suficientes para atender os pacientes diagnosticados com Covid-19? Os pacientes vindos de outras cidades serão atendidos em Patos de Minas? Patos de Minas será atendido pelo hospital de campanha. Com essa desmobilização dos leitos para Covid no hospital regional, o hospital de campanha será exclusivo para Patos de Minas. Claro que em algum caso ou outro nós poderemos sim atender cidades da região, mas a princípio ficará exclusivamente para atender a população de Patos de Minas. As cidades vizinhas deverão encaminhar seus pacientes para São Gotardo ou João Pinheiro ou até mesmo Unaí. Segundo o secretário municipal de saúde, a decisão de desativar os leitos é do Estado, mas no caso de uma nova onda, eles poderão ser ativados novamente. Para que essa nova onda de casos não aconteça, o secretário alerta. O vírus está circulando pela população, tanto que a cada dia a gente recebe novos pacientes internados no hospital de campanha e numa média de 90 pacientes são internados no centro Covid anexo à UPA, isso com suspeita ou... Pois é, Ludmila, essa informação de desativar leitos para Covid no regional reforça muito aquilo que você estava dizendo, né? De que precisamos cada vez mais ter respeito com o próximo, até porque isso é um respeito comigo mesmo, porque eu posso tanto infectar como ser infectado, diante de uma estrutura hospitalar que vai ficando menor, né? Pois é, Odair, uma situação preocupante, mas Patos de Minas já avisou aí, vai atender só os pacientes daqui e se porventura tiver alguma vaga, pode atender doentes de outras cidades, senão serão demandados a João Pinheiro, a São Gotardo ou mesmo Unaí. E aí uma informação diferente do que a gente teve através de nota da FHEMIG, que diz que a desativação dos leitos no hospital regional, tanto clínicos quanto de UTI, foi uma demanda da Superintendência Regional de Saúde, segundo a assessoria da FHEMIG. Aí o secretário disse, não, foi uma orientação, foi uma determinação do Estado para que visse se esses leitos estavam sendo bem aproveitados ou não. Então, a gente está no momento de pandemia, não é uma situação confortável. A gente viu aí quantas pessoas internadas em leitos de UTI, só de Patos de Minas, Odair, que a gente falou no NTV News de hoje, deixa eu pegar o número que a gente disse aí, são 6 pessoas confirmadas utilizando leitos de UTI, mas esses 6 ocupam leitos do hospital regional, do hospital de campanha e também dos hospitais particulares. E sobem 2 quando a gente soma aí suspeitos e confirmados da doença. Mas com essas cenas que a gente tem visto aí de aglomeração, ficou até dúbia essa fala do secretário. Ele falou, olha, a gente teve uma diminuição, mas toma cuidado porque toda hora chegam novas pessoas de outras cidades e a gente registra novos casos. Então aquela situação, vamos fazer, estamos inseguros em tomar essa medida, não tem a ocupação total, por isso é uma questão de redução de custos, obviamente, e se precisar a gente ativa, vê o que acontece aqui com esses leitos que por hora não vão mais servir à população nos próximos 20 dias, serão desativados se o cenário permanecer como está. Então, é uma situação delicada, é uma situação preocupante também com relação ao serviço ou à disponibilização de serviço para tratamento dos doentes. Acaba sendo preocupante, realmente, e até porque fica menor. Mas, Ludmila, vamos seguir em frente aqui com mais um assunto, porque diante da repercussão gerada pela ação civil pública do Ministério Público Federal, né, que a gente noticiou aqui na semana passada, surgem os questionamentos a respeito dos impactos gerados pela ET, a Estação de Tratamento de Esgoto, no meio ambiente, ao meio ambiente, na própria sociedade. A gente tem um material para mostrar aí.
A ação civil pública divulgada pelo Ministério Público Federal em Patos de Minas contra a Caixa Econômica Federal, o município de Patos de Minas e a construtora Pisolato, no último dia 5 de novembro, gerou grande repercussão. Dentre os questionamentos está o funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto próximo à zona urbana e os impactos disso para a sociedade e para o meio ambiente. Nós temos um problema, né, que a cidade cresceu de maneira desordenada, né? Ela cresceu muito para um lado em detrimento do outro. E as situações que ocorrem em qualquer outra cidade, em qualquer outro estado, são que as pessoas que não têm uma condição de financeira maior, elas tendem a ir para bairros um pouco mais afastados. Porém, esses bairros, geralmente, eles têm uma adequação muito próxima ao rio. Então há uma necessidade de uma nova visão, né, para os novos empreendimentos, novos condomínios, em que a gente tenha essa visão de saneamento. Em relação aos transtornos à população e ainda a respeito dos impactos relacionados ao meio ambiente, tudo se resume a uma coisa chamada plano diretor. Nele devem ser inclusos as questões de urbanização e de toda a estrutura que envolve a cidade e o saneamento, tanto da água quanto do esgoto. Tudo isso deve ser elaborado, estruturado e revisado a cada 10 anos. Mas, aparentemente, no município de Patos de Minas, isso não tem sido realizado. Na verdade, o plano diretor foi instituído em 1996, com um planejamento para 10 anos, onde seria revisado em 2006, foi feita a revisão, com um planejamento para mais 10 anos, que seria 2016. De 2016 para cá, ele sofreu várias situações de reuniões, de, entre aspas, audiências públicas para melhor entendimento da população, e até hoje ele não foi aprovado o plano diretor. Além disso, fazer esse planejamento e revisá-lo periodicamente é essencial para evitar que hajam problemas também na parte de meio ambiente, como rios e nascentes e mesmo áreas de preservação permanente que existem na região. Existem regras estaduais e regras federais que determinam o limite, né, em que tenha uma estação de tratamento, bem como limite como tem a subestação de energia e outras coisas nesse sentido, e os loteamentos, né? Logicamente, com o passar do tempo, o problema não é só o Quebec, mas o problema é que as outras áreas próximas ao Quebec, ou anteriores ou posteriores, foram permitidos construir loteamentos. E nessa situação, você sobrecarrega uma área. Além disso, para os próximos anos, as estruturas de trabalho nas estações de esgoto de todo o país devem passar por mudanças. Foi instaurado o marco, né, de regulação do saneamento em todo o país. Uma legislação do ano passado, que já vem sendo estudada há anos, né? E ela já entrou em vigor, e a partir dos próximos anos, as estruturas que envolvem toda a parte de saneamento, elas vão ter que sofrer algumas alterações, e os municípios vão ter que se adequar a essas alterações com relação aos resíduos, né? Com relação ao saneamento, sim, do esgotamento desse saneamento. Ludmila, não dá a impressão para você que essas regras criadas para regulamentar esse tipo de atividade, para regulamentar esses zoneamentos, regulamentar esses locais onde isso é implantado e onde as pessoas podem morar, parece que essas regras não dá a impressão que elas foram criadas para serem descumpridas quando a gente se depara com uma situação como essa? Daí parece assim que cria e vira as costas, sabe? E ignora completamente essa sensação que a gente tem, porque é uma pauta muito delicada e que não espera. O meio ambiente, ele tem validade, principalmente quando ele não é cuidado, quando questões tão mínimas não são elaboradas, e jogar para debaixo do tapete para a gestão seguinte discutir, para depois ou adiar o máximo de prazo, pode custar muito a todos os cidadãos. E com relação ao plano diretor, é uma questão que a gente vai até atrás do município para saber
por que não houve essa aprovação, essa revisão, essas conversas adiadas, porque a gente sabe que os impactos são muitos. E aí vai ficando como vai ficando, vai influenciando na vida das pessoas, vai causando problemas e vai se arrastando, e vai se acumulando, é impressionante. Edmila, a gente não tem mais tempo para nada. Obrigado pela sua participação novamente aqui, né? Tempo esgotado. Então tá bom. Dizendo aqui que acabou. Então tá bom, dá tempo da gente dar um tchau, agradecer a todo mundo pela companhia, pela audiência, e a gente volta amanhã. Beijo, tchau, tchau. Outras notícias você acessa lá, o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã então, às 19 horas. Boa noite para você e até amanhã.